Para avaliar os 49 anos da independência da República de Angola, nós, o Cabas Xango TV, ouvimos o secretário provincial do PRS no Ambo, Solia Selende. Senhor secretário, saudações, como está? Bom dia, senhor jornalista. Nós agradecemos, queremos dizer, são 49 anos da desgraça dos angolanos, são 49 anos de sofrimento, 49 anos de fome, 49 anos de mal governação. Esses não são 49 anos de independência, porque nós não estamos independentes. Nós ainda estamos numa guerra forte. Esta guerra que não é mais de arma hoje, mas é uma guerra de facto que nós estamos a ver de uma ditadura de governação do MPLA, uma guerra de uma governação de roubalheira e que eles estão a comemorar, mas estão a comemorar o sofrimento dos angolanos, porque aquela meia dúzia de pessoas que estão a comemorar hoje, eu penso que são aqueles que tiraram alguma coisa dos cofres do Estado, são aqueles que desviaram o erário público. Porque quem, na verdade, não desviou, quem, na verdade, não comunga com essa governação, não vai comemorar hoje, né? Francamente, nós não podemos comemorar uma independência no momento em que nós estamos a ver as pessoas a sofrerem. E não só vamos fazer um pouquinho a busca na história daquilo que, como é que se deu essa independência, é chamada mesmo independência traída, né? Independência traída, porque aqueles que tiveram em frente, nenhum minuto se falou dos acordos de Alvor, quase todos os acordos, não houve nenhuma palavra a dizer que Agostinho Neto é que seria o presidente da República. Não houve nenhum acordo desse tipo, porque ele sozinho, né, meteu-se em frente, conseguiu passar à frente dos outros, com uma esperteza, porque se antes de 1975 ele já meteu os cubanos, já esteve em contato com os russos, na verdade já fazia algumas alianças que hoje estamos a ver, parece desmarcar-se daquelas alianças. Então queremos ser francos, né? Que Agostinho Neto foi ele quem nos causou esse sofrimento. Então deve ser tido como aquele que Neto foi quem violou todos os acordos de paz assinados entre os três movimentos de libertação de Angola. Só Neto é o responsável pela desgraça hoje dos angolanos, né? O sofrimento que nós estamos a passar. E estão a dar continuidade. João Lourenço deu continuidade José Eduardo dos Santos da desgraça dos angolanos. E falar disso não pode doer para alguns, porque é a verdade, e não podemos ser perseguidos por falar a verdade. Os acordos de Alvor, firmados entre os três movimentos de libertação de Angola e Portugal, constituíam a única base justa da solução imparcial do problema da descolonização de Angola. Isso é que devíamos saber, que se de facto violou-se esses acordos, e quem violou é muito bem identificado, é Agostinho Neto. Então foi Agostinho Neto quem causou o sofrimento. E para ser hoje considerado como o pai da nação, o pai, não sei o que, como é que eles chamam, e até passou o outro a seguir, que era considerado arquiteto da paz, que hoje já não é tido nem achado. Você passa pelos comitês deles do MPLA, já não tem nenhuma fotografia daquele que eles consideravam arquiteto da paz. E está aí, de facto, a dar continuidade do sofrimento dos angolanos, o atual presidente da República para eles. Isto aqui nós devemos olhar, porque todos os acordos celebrados entre os três movimentos de libertação foram sistematicamente extraídos pela camarilha de Neto,
que trazia consigo no seu ativo a traição de vários acordos passados entre o MPLA, a IFNLA, a UNITA, e antes mesmo do 25 de abril de 1974, que o MPLA de Neto estava convencido das suas fraquezas internas, pelo que nunca poderia aceitar a via parlamentar na escolha dos dirigentes da nação. E hoje isso continua. É só de ver que o atual presidente de Angola já felicitou aquele que roubou as eleições de Moçambique. Só mesmo ao felicitar aquele que roubou as eleições de Moçambique e está a causar aquele caos. Então significa que eles, por via das eleições, eles não conseguem. O MPLA nasceu nas divisões, cresceu nas divisões e não possui até este momento que nós estamos a falar nenhum consenso político sobre a questão daquilo que nós estamos a ver na paz, na reconstrução nacional, apesar deles dizerem e a própria unidade nacional é aquela que nós, quando se fala de reconciliação, criam aqueles movimentos igual o que vimos há tempo a Civicop. Então, isto tudo deve ser, de facto, dito. Não podemos ter vergonha, porque se são 49 anos e o próximo ano vamos celebrar 50 anos de independência, e esses 50 anos de independência já estão a ser cozinhados nos comitês. Então, devemos ser francos, a falar a verdade, para todos os angolanos nos ouvirem, porque nós não podemos continuar a mentir o povo. Nós não podemos continuar a celebrar esses 49 anos que estão a celebrar. Eles até não deviam celebrar, deviam parar, refletir o que eles fizeram dos 49 anos e sobretudo o que fizeram de 2002 até agora, porque se as pessoas até hoje, 2024, comem nas lixeiras, você passa, come nos contentores e alguém vem e celebra, e isso até devia, parece alguém que não é cristão, né? Devíamos ter, a verdade é isso. A nossa equipa ouviu também o deputado da UNITA, Gervásio Nombuzao, que também teceu alguns comentários relativamente aos 49 anos da independência de Angola. Boa tarde, família. Aqui é o deputado Gervásio Zau, fazendo um balanço prévio dos 49 anos de independência de Angola, os ganhos que a província de Cabinda, em particular, teve com esses 49 anos. Eu diria que o povo de Cabinda apenas ganhou miséria, ganhou destruição de etnias, ganhou prejuízos, e que no ponto de vista econômico, nós apenas, o que a gente olha quando pensamos que temos petróleo na província de Cabinda, o que nos resta é lagrimejar, porque é sabido que a província de Cabinda teve início de produção de petróleo, se falava em poucos países na altura com a produção de petróleo, nos anos 60, e a gente vê os outros países que são produtores de petróleo, a sua juventude tem uma vida totalmente diferente da vida que a juventude de Cabinda tem vivido. Está aí o caso de Dubai. Dubai foi criado em 10 anos. Alguém pensou, mesmo sendo um deserto, pensou, e o Dubai chegou até onde chegou. E nós temos quase 70 anos de exploração de petróleo. A província de Cabinda não ganhou absolutamente nada com essa exploração de petróleo. A percentagem que a Sonangol, ou que o governo angolano recebe pela Sonangol, são 51% do global dos 100% de produção de petróleo na província de Cabinda. Porque neste momento, meus irmãos, nós estamos para aprovar a proposta do Orçamento Geral do Estado 2025, é só para terem noção daquilo que é a má fé por parte do governo do MPLA. A província de Cabinda, vou destacar aqui algumas obras que nós temos aqui, que teremos que aprovar. A cadeia de Kakongo, vai-se construir uma cadeia de Kakongo avaliada a 92 milhões de kwanzas. Nós temos uma juventude humilde, uma juventude pacífica, e não vejo as razões
de terem que construir mais cadeias, não vejo motivo, quando devíamos construir centros de formação para darmos oportunidade de emprego aos jovens, infelizmente, e para não termos que falar muito com o que Cabinde ganhou, com o que Cabinde perdeu, temos um orçamento de construção de um cemitério em Cabinda. Meus irmãos, prestem atenção, construção de um cemitério avaliado a 385 milhões 600 mil kwanzas. Cemitério. Quando deviam pegar essas verbas e usarmos para reabilitação das vias terciárias da província de Cabinda. É sabido, todos sabem, que aí no Bom Deus, aí no Domingos Franco, para quem soube no Bom Deus, em que estado aquela via se encontra. Logo na entrada está destruído. E várias outras ruas, na Santa Catarina, no Povo Grande, a população da Fortaleza e do Ngoi não tem luz elétrica, mas já tem PTs, tem postos, tem cabos, não sei o que é que está em falta. O governo do MPLA vai investir 385 milhões 600 mil kwanzas para a construção de um cemitério. Meus irmãos, já não digo nada, que todos façam reflexão. Todos façam reflexão. Porque nós somos um povo, temos uma identidade. Nós temos uma identidade. E é triste o que o MPLA tem feito na província de Cabinda. Então, meus irmãos, nós temos que ter noção de que nós somos um povo, somos humanos, e Deus não virá dizer que não, vocês têm que lutar para se livrar desse regime. Então, os 49 anos da independência de Angola, para nós, os cabindas, foi uma lástima. Foi uma lástima e temos todos que refletir e temos que pôr um ponto, parágrafo, e abrirmos parênteses para termos que fazer o restart da situação de Cabinda. E não só, a situação da Angola. Nós somos cabindas, somos angolanos, somos africanos. O continente é nosso. Independentemente de nós pertencermos a um partido com ideologias diferentes do MPLA, então nós temos que ter a capacidade, primeiramente, de nos sentirmos como africanos. Então, meus irmãos, nos anos passados não se falava de imigração aos jovens de Cabinda. Podem investigar os homens dos serviços de imigração estrangeira. Não se falava da prostituição em Cabinda, mas já está até 90%. Então, vamos entregar a população de Cabinda nas mãos de Deus. Muito obrigado a todos. Daqui em frente daremos mais detalhes concernente a essa questão, e porque estou focalizado para o Orçamento Geral do Estado, mas é muita coisa. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, estamos juntos. E também teceu alguns comentários relativamente aos 49 anos é o secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião. Muito obrigado. Na verdade, nós temos a independência, ou tivemos a independência num contexto menos bom, não é? E é importante fazer essa característica. E menos bom porque as forças envolvidas durante o percurso de luta pela independência e que deveriam, de acordo com o estipulado nos acordos de Alvor, ser os signatários, ou seja, aqueles que deveriam, em nome dos angolanos, proclamar a independência. Como todos nós sabemos, isso não ocorreu. E não ocorreu porque o MPLA achou que tinha ele mesmo a legitimidade absoluta para o fazer. E tudo começou ali. Tanto nós nos tornamos independentes, mas não conseguimos, por via disso, construir a angolanidade, não conseguimos, por via disso, construir uma nação. Portanto, não havendo nação, significa dizer que os interesses são dissonantes, são contrários, porque vai sobrepor-se o interesse de um grupo que se assume o único legítimo e representante dos angolanos, como é que isso tem estado a acontecer, no caso do MPLA. E diante disso, não se pode esperar grandes ganhos, porque o primeiro ganho que não houve é o facto de os angolanos não se sentirem incluídos na independência.
O segundo fator é que os angolanos não se consideram ainda, pelo menos do ponto de vista dos ganhos materiais, parte dessa Angola. Porque há uma maioria social que continua vivendo na indigência, continua pobre, continua miserável, não tem emprego, não tem saúde, não tem educação, que na verdade são elementos que já houveram ou já haviam na altura ainda da colonização, apesar de que nem todos tinham acesso, mas era suposto e era previsível que com a independência todos tivessem acesso, porque se estava a constituir um país de angolanos para angolanos. O que aconteceu é que o grupo, no caso, na pessoa de Agostinho Neto, que usurpou, porque o conceito é mesmo isso, usurpou os poderes dos outros movimentos, no caso a FNL e a UNITA, e assumiu ele o protagonismo. Portanto, esse protagonismo não só permitiu que ele sozinho proclamasse a independência, mas permitiu que ele e o seu grupo pudessem usurpar de toda a riqueza que os angolanos têm até hoje. E esse é um dos outros fatores que me levam a considerar não termos muitos ganhos em relação à independência. Agora, há unanimidade sim que um dos elementos que todos ganhamos com a independência é a nacionalidade. É isso. Somos angolanos, ok? Pertencemos a uma terra, conhecemos a nossa delimitação geográfica enquanto espaço territorial, ok? Conhecemos as nossas tribos, as nossas culturas. Fora disso, não existe. Não existe angolanidade, de facto, não existe nação, de facto, não existe país, porque os processos de integração que deveriam ser criados promoveram a segregação e trouxeram uma nova cultura de dominação, uma nova colonização, ok? Que diferente da colonização europeia ou portuguesa, que vendia os angolanos, deportava os angolanos para as Américas, nós hoje temos a colonização que nos nega a saúde, que nega a educação aos angolanos, que nega a habitação, que nega o emprego, ok? Que nega água potável, só para percebermos o nível de independência que nós temos. Uma independência vergonhosa, uma independência que não nos honra, uma independência que não nos prestigia, uma independência que não nos convida a qualquer tipo de manifestação, digamos, festivo. Portanto, são os ganhos que nós temos da independência. Ganhos que continuam aniquilando a vida dos angolanos, que continuam empobrecendo os angolanos, maioria pelo menos, mas continuam enriquecendo um pequeno grupo. Portanto, para nós é uma oportunidade, não só para dizermos o que não ganhamos, mas é sobretudo uma oportunidade para refletirmos que país queremos construir para os próximos 50 anos. Que Angola queremos construir para os próximos 50 anos. Mas precisamos, antes de tudo, nos entendermos qual é o conceito de nação que nós queremos para Angola. Qual é o conceito de angolanidade que nós queremos para Angola. Ok? Só assim é que nós poderemos efetivamente nos considerarmos independentes, nos considerarmos um país que evoca os valores da independência, onde o primeiro valor é a não escravatura, onde o valor é a liberdade, ok? A possibilidade das pessoas poderem compreenderem-se como angolanos naquele espaço que se chama Angola, ou nesse espaço que se chama Angola. Portanto, para nós, a nossa visão é essa. É lastimável vermos gente do governo evocando valores que não existem, gastando dinheiros para fazer comemorações sem vergonha, quando muita gente hoje está morrendo por falta de medicamento. Quando mais de 9 milhões de crianças estão fora do sistema de ensino. Ok? Quando a maioria da população é desempregada. Portanto, é vergonhoso festejar uma independência que não tem trazido vida boa aos angolanos, pelo contrário,
tem sacrificado vidas inocentes em nome do interesse de grupo e, sobretudo, em nome da manutenção do poder. O geólogo Leuton Mabiala também disse algo sobre os 49 anos da independência. Vamos acompanhar. Eu sou o Antônio Mabiala, mais conhecido por Leuton. Vou falar sobre os 49 anos da independência de Angola, para dizer que a independência, para qualquer Estado, representa o fincar ou o simbolismo de soberania, de liberdade, de direitos, de igualdades e de oportunidades. Angola viveu quase 500 anos de colonização, onde os angolanos, primeiro, não tinham identidade própria, não se sentiam como donos da sua própria terra, e com o chegar da independência, os angolanos tiveram a oportunidade de usufruir os seus recursos, a sua terra e os bens que nela contém. Infelizmente, a história da independência de Angola não foi da melhor forma, porque nós vimos que depois da proclamação da independência, no dia 11 de novembro, através do Agostinho Neto, havia uma outra proclamação no Huambo, por Dr. Jonas Savimbi, e que depois resultou num conflito armado que durou até ao princípio dos anos 90. Então foram momentos difíceis, foram momentos em que muitos angolanos perderam a vida e que praticamente a independência simbolizou dor, luto e sofrimento. Mas depois, passado alguns anos, em 2002, no dia 4 de abril, Angola assinou o fim do conflito armado até os dias de hoje. Que agora nós assistimos não é apenas conflito armado, que já terminou, agora nós assistimos conflitos políticos, conflitos sociais e crises econômicas e financeiras. Assistimos vários escândalos de corrupção, vários escândalos de nepotismo, vários escândalos de partidarização das instituições públicas, e isto leva, na minha opinião, a um certo atraso do desenvolvimento de Angola. Esses 49 anos, para muitos angolanos, deveria significar um momento de reflexão, porque daqui a pouco, mais um ano, Angola terá 50 anos, meia década, ou meio século, se assim dizer, peço desculpas, meio século, e que já deveria resultar com um grande desenvolvimento da Angola. Então, mas infelizmente, a Angola é governado por pessoas não patriotas, por pessoas que não têm compromisso com Angola, por pessoas individualistas, por pessoas oportunistas, por pessoas gananciosas, por pessoas que só pensam no seu estômago, mas não por pessoas que pensam num projeto de nação, numa Angola mais inclusiva, numa Angola mais aberta, numa Angola mais oportuna para todos, sem olhar pela cor da pele, sexo, raça, etnia, religião, grupos partidários, visão política, etc, etc. Não vimos uma Angola onde os angolanos se sintam verdadeiramente parte da Angola. Apenas meros cidadãos com poucos direitos, com poucas liberdades, que faz com que os bons angolanos não tenham a oportunidade de mostrar aquilo que eles sabem. Então é um momento que nós temos, que é muito que os angolanos precisam para refletir, para analisar onde saíram, onde vão, onde falharam e o que devem melhorar. Porque depois de 50 anos fará-se balanço
e depois iremos concluir se valeu a pena termos a independência ou não. Porque não adianta termos a independência, mas o povo ainda não se sente livre. Não adianta termos independência, mas o povo não consegue dar o verdadeiro destino da sua própria terra. Tem muitos aspectos positivos que aconteceram ao longo de 40 anos, 49 anos, muitos aspectos positivos, e uma delas é a paz, o fim da guerra, a implementação das eleições, apesar de que muitas delas sempre tiveram resultados fraudulentos, mas é um sinal, é um princípio de que um dia, andando assim, o país poderá se tornar verdadeiramente democrático. Mas, infelizmente, há mais males, há mais coisas ruins que aconteceram em Angola do que coisas positivas. Mas não estamos aqui simplesmente para criticar, mas estamos simplesmente para refletir o que tem que se fazer de melhor, o que tem que se fazer para que Angola se torne um país próspero, um país com que todos os angolanos devem se orgulhar, devem se sentir parte e donos da sua própria terra. Então quero parabenizar todos os angolanos, todos aqueles amantes de Angola, aqueles que já vivem aqui, não nasceram em Angola, mas vivem aqui há muitos anos, mas se sentem angolanos. Quero parabenizar todos, desejar êxitos, porque sendo de Cabinda, também almejo viver numa Angola livre, democrática, próspera, em que todos têm o direito de participar livremente para a reconstrução, para a construção de uma Angola próspera, de uma Angola livre e verdadeiramente democrática. Então, muito obrigado pela atenção e desejo um feliz Dia da Independência. Doutor, é mais ou menos para falarmos um pouco sobre os 49 anos, vantagem, desvantagem, ganhos, perdas. Será que a população está satisfeita ou nem por isso? Ok, é assim, eu começo por dizer o seguinte. Qualquer que seja uma independência, em princípio, deve assentar em determinados princípios, que eu passo aqui a enumerar. O princípio da paz, o princípio da liberdade e o princípio de progresso social. Agora, quando eu falo do princípio de paz, por exemplo, não estou a referir-me da paz do calar das armas. Eu estou a falar da paz de espírito. A paz de espírito é a paz mais profunda que qualquer cidadão desejaria que tivesse no seu solo pátrio. Mas, se nós formos a perguntar aos angolanos se têm todos a paz de espírito, poderá aparecer uma meia dúzia a dizer sim, mas essa meia dúzia não representa muita coisa no mosaico político angolano. A larga maioria dirá que não tem paz de espírito. Se nós perguntarmos aos angolanos todos se na verdade a liberdade existe no nosso país, as pessoas se sentem livres, a maioria dirá que não. Prova disso. Temos sentido em várias ocasiões jovens a reivindicarem certos direitos, mas até a nossa própria Constituição consagra isso como um direito fundamental, a liberdade. Mas, no cumprimento desses deveres, os jovens, e não só, têm sido confrontados com a repressão policial. Será que os polícias não sabem que
a liberdade é um direito que as pessoas têm. Nunca leram a Constituição. Falar do progresso social. Isto está em todas as bocas dos angolanos. O progresso social não existe se formos a perguntar a maioria dos angolanos. Todas as famílias queixam-se da vida. Então, os 40 anos de independência para nós. 49 neste caso, doutor. Estamos a falar de 49 anos. Celebrar 49 anos de independência hoje deve ser motivo de muitas reflexões. A nossa independência, para além da recuperação do nosso solo pátrio que foi usurpado pelos portugueses, até aqui ainda não nos deu nada como frutos. Ora bem, nós temos sérios problemas de segurança. Quando forem 17 horas, nós vamos acompanhar ali no canal 1 da televisão pública de Angola. Há um programa que tem passado, chama-se Ecos dos Factos. Nesse programa Ecos dos Factos, há uma situação tão preocupante que tem sido destaque quase todos os dias. Não é só na TPA, também na TV Zimbo. Não fala Angola. Tem a ver com a criminalidade. Quando falamos dessa criminalidade, nós podemos dividi-la em duas partes. Temos aquela criminalidade praticada pelos tais chamados psicopatas que vão matando, vão furtando. Mas temos outra criminalidade que envolve agora as altas patentes da Polícia Nacional das Forças Armadas. Isso tem a ver com o contrabando de combustíveis. Então, um país onde as altas patentes dos órgãos de defesa e segurança estão envolvidos na dilapidação dos recursos do país em benefício próprio, a isso podemos chamar ganho? Vamos nos interrogar a todos. Vamos olhar para o nosso sistema de ensino. Nós vemos até hoje com muita tristeza supostos, posso assim chamar, doutores que têm licenciaturas, até outros mestrados, mas têm dificuldade em elaborar um texto escrito, sem erros de ortografia, sem erros de concordância. O mesmo não acontece com outros países. Mas então um país que tem um sistema de ensino tão débil como o nosso, podemos considerar isso como ganho. O mesmo acontece com o setor da saúde. Nós vemos por ali o esforço que está sendo feito, vamos assim considerar. Porque eles também dizem a mesma coisa, pelo chefe do Estado, em construir hospitais. Tudo bem, o problema não está no betão. O problema não está no betão. As infraestruturas, elas podem estar lá. O problema está na qualidade do serviço que lá dentro se presta ao cidadão. Isso é que nós chamaríamos de ganho. Em vez do cidadão ir para o hospital buscar saúde, vai para o hospital perder a própria vida. A isso não chamamos de ganho. A energia e água. Sinceramente, no programa de governo do atual partido no poder, água para todos.
Mas se nós formos a perguntar aos angolanos, será que todo angolano tem água potável na sua casa? A água canalizada existe? A maioria dirá não. Não é só aquele cidadão que vive lá no Quimbo, lá na aldeia, que tem problema de água não tratada. Mesmo esses que vivem na periferia da cidade não têm água canalizada. Mas todos os orçamentos gerais que são aprovados lá na Assembleia Nacional, fala-se de água. Nesse setor também posso dizer que não há progresso. A energia. Eu estou aqui a falar concretamente da minha província. Quando chove, são poucas áreas iluminadas. A maioria dos bairros fica na escuridão. Bem, de que província? Os Eu vou internautas falar da aqui... província de Cabinda, a província mais sacrificada e que sustenta 85% do orçamento geral do Estado de Angola, por causa do petróleo que é explorado aqui. Porque o orçamento, o dinheiro que sai dos diamantes, ninguém nunca disse abertamente quanto é. Mas pelo menos do petróleo nós todos sabemos. Esse problema não é de hoje. Estamos a falar desses 49 anos de independência. Caro jornalista, a nossa situação é das piores do mundo. Eu estou a comparar Angola com aqueles países que até não têm recursos. Nós temos imensos recursos, Deus deu-nos esses recursos, mas em termos de progresso social não temos absolutamente nada. Olhemos para as estradas que temos. Olha, eu vou buscar o exemplo da Alemanha, por exemplo. A durabilidade da estrada da Alemanha é de 50 anos. Enquanto que o tempo que dura a estrada de Angola são 2 anos. Tudo isso tem a ver com a má qualidade. Então, um governo que faz estrada, que brilha por 1 ano, só no segundo ano já não brilha, está a trazer progresso? As mesmas obras que foram feitas em 2017, em que o senhor presidente João Lourenço tomou posse, já foram repetidas em 3 vezes, nesse espaço de 2 mandatos. É progresso? Nós consideramos que há alguma intenção de retardar este país. Porque se quisermos falar em progresso, nós estaríamos a fazer coisas novas e não repetir as mesmas coisas que já fizemos no passado. E é por isso, eu deixo aqui um recado a todo cidadão angolano. Os males que estão a ser procriados agora pelo atual governo têm repercussões graves às futuras gerações. Os causadores desses males não são internos. Eles depois vão passar, a geração deles vai passar. Mas as consequências serão para as gerações futuras. Nós precisamos, neste momento, exigirmos uma segunda independência. Quando falo em segunda independência, não estou a falar da independência que vamos outra vez lá em Alvor com os portugueses, não. Mas o cidadão angolano precisa ter consciência, na sua mente presente, esse pensamento de que o MPLA é a extensão do Partido Comunista Português de então. Com o MPLA não virá progressos. Nós temos aqui um problema que não se consegue resolver. São acalorados debates a nível do país, a nível das instituições. No caso, a Assembleia Nacional, sobre as autarquias. O processo de autarquização do país está a levar tanto tempo e nós somos o único país, a nível da lusofonia, que não conseguimos realizar autarquias. Mas todos nós sabemos que nessas autarquias há lá benefícios.
que se as tivéssemos realizado ao longo dos 49 anos, hoje teríamos os níveis de progresso e de desenvolvimento social que seriam dignos de menção a todos os títulos, a todos os níveis. O povo todo está de acordo que Angola deve realizar autarquias, mas menos o MPLA. Mas parece-nos que o mesmo partido que nega as autarquias aparece com outro discurso teórico de que ele está mais interessado nas autarquias. Se estivesse, já estaríamos realizado. Já o presidente da República as teria convocado. É só para vermos. Portanto, nós precisaremos de uma segunda independência, de resgatarmos o país das mãos dos neocolonialistas que dilapidam o erário público e não são responsabilizados. O subjetivismo que fazem encobrir os erros que estão a cometer aqui e salientam os erros dos outros. Essa é a outra forma de manifestar o seu subjetivismo. E nós estamos a chamar a atenção. O tempo passa. Os jovens, quando reivindicam emprego, da boca dos governantes, está sempre ali um discurso de acusar a juventude de ser imediatista. Mas essa mesma elite política tem filhos que são também jovens, ainda estudam, outros já terminaram a formação, mas já têm bons empregos, têm carros de luxo, vestem bem. A essas, o imediatismo não existiu. Aos filhos dos pobres, devem esperar até quando chegar o tempo deles. E ninguém consegue dizer quando é que esse tempo chegará, qual será esse tempo. Porque todos estamos a viver juntos, quer os mais velhos, quer os jovens. Então o mais velho come hoje, o jovem não come, é assim. Eu sou Paulo Benza Tembo, jovem de Cabinda, jovem angolano, ativista cívico, ciberativista também. Acompanho perfeitamente aquilo que são as narrações e as vivências e as convivências dos angolanos e dos cabindas. E nos foi desafiado para trazermos uma abordagem significativa sobre os ganhos da independência nacional de Angola e a perspectiva para um futuro melhor da juventude. Os ganhos da independência nacional de Angola, conquistada em 11 de novembro de 1975, são marcantes em vários aspectos, com implicações profundas para a juventude angolana. Esses ganhos incluem a autodeterminação dos povos, a valorização da cultura nacional, o desenvolvimento econômico e social e a promoção de oportunidades de participação política e cívica para os jovens. A independência também permitiu o fortalecimento de políticas educacionais e de saúde com o objetivo de melhorar o bem-estar da população angolana. Nessa perspectiva, é necessário percebermos, na verdade, quais são os ganhos que a independência, de forma intrínseca, trouxe para a população de Cabinda e, no geral, a população de Angola. Sem sombra de dúvida, conforme dissemos, a autodeterminação e a soberania do povo angolano. Com a independência, Angola obteve o direito de se autogovernar, estabelecendo um governo angolano para gerir seu futuro e suas prioridades nacionais com a intervenção colonial. E isso promoveu a identidade e a cultura angolana, que passaram a ser valorizadas e preservadas, isto é, de geração a geração. Outro grande elemento é a educação e capacitação do pessoal. Ao longo dos anos, o país investiu na ampliação do acesso à educação básica e superior. Hoje, nós temos uma educação básica
gratuita e uma formação superior na qual os quadros vão se formando graças à independência nacional. E isto permitiu, só estava na base na criação de universidades e escolas técnicas, proporcionando à juventude angolana mais oportunidades de capacitação e qualificação. Neste caso, a educação é vista como um alicerce fundamental para o desenvolvimento pessoal e a construção de uma sociedade mais qualificada e inovadora. Outro grande elemento que nós trazemos aqui como reflexão é a existência de infraestruturas e desenvolvimento econômico. Meus irmãos, desde a independência, Angola passou por esforços significativos de reconstrução e desenvolvimento de infraestrutura. Investiu-se na melhoria das estradas, do fortalecimento de energia elétrica e da distribuição de água, assim contribuindo para o crescimento econômico e facilitando a mobilidade, criando um ambiente mais propício para o trabalho e o empreendedorismo jovem. E trazemos também outro elemento como reflexão, que é a valorização da cultura e da identidade nacional. O povo precisa de nós precisamos de uma identificação própria, que é aquilo que é nossa identidade nacional e a valorização da nossa cultura local. Por isso que a independência nos permitiu a promoção da cultura angolana com o resgate de tradições, línguas locais e a valorização de expressões culturais como a música, a nossa dança, a nossa língua. Esse fortalecimento cultural é importante para que os jovens se sintam conectados às suas raízes e compreendam, na verdade, o valor da sua herança cultural. E outro elemento é a abertura para a participação política e social. Hoje há uma grandeza do ponto de vista político, a participação da juventude naquilo que são aspectos políticos e sociais, contribuindo de forma significativa naquilo que, na verdade, permite com que haja a democracia interna a nível da nossa província, do nosso país. Neste caso, a independência impulsionou não só a criação de instituições democráticas e abriu espaços para a juventude participar ativamente na política e na sociedade. A juventude hoje angolana passou a ser vista como parte fundamental no processo de construção da nação e tem encontrado de forma muito sintética meios de engajamento em políticas públicas, organizações e movimentos sociais. Assim, de forma muito técnica, esses são os grandes ganhos que a independência trouxe para a nossa juventude. Então, quais são os projetos futuros para a juventude? Um dos grandes elementos que o governo angolano usa como bandeira para ultrapassar determinadas situações é a questão da empregabilidade e o empreendedorismo. Hoje, um dos maiores desafios para a juventude angolana é a criação de oportunidades de trabalho e o fomento do empreendedorismo. O governo angolano, junto com instituições privadas, estão a criar condições de maneira a ampliar programas de apoio ao empreendedorismo jovem, com incentivos fiscais e facilitação de crédito, além de promover treinamentos que capacitem os nossos jovens a serem agentes ativos neste processo no mercado de emprego, também criando-se outras alternativas que garantem com que os jovens não só dependem de trabalhos que se usa fato e gravata, mas que consigam fazer trabalhos que, na verdade, possam também criar outros projetos para outros jovens. Outro elemento é a educação e inovação. No futuro, a juventude angolana poderá se beneficiar de um sistema educacional mais moderno, inclusivo, voltado para a tecnologia e inovação. Por isso mesmo, investir em cursos técnicos, tecnológicos e de formação profissional alinhados com as demandas do mercado é essencial para preparar os jovens para as futuras profissões e para um mercado globalizado. Hoje assiste-se uma tremenda disputa juvenil
naquilo que é a tendência de desenvolvimento pessoal. Outro elemento que trazemos aqui para a reflexão é a sustentabilidade e desenvolvimento rural. Hoje, a tendência da juventude é, na verdade, o crescimento. A juventude pretende e tem sido o elemento fundamental no desempenho do papel essencial no desenvolvimento rural, promovendo assim práticas agrícolas sustentáveis e trabalhando para reduzir a pobreza nas áreas mais afastadas, mais longínquas da região centro, neste caso, da região urbana. Isso é possível com o apoio do governo, com o apoio do governo. Por isso mesmo, os jovens vão contribuindo na transformação do setor agrícola, garantindo a promoção da segurança alimentar em Angola e, em particular, na nossa província de Cabinda. Outro elemento aqui de reflexão é o engajamento político e cidadania ativa, o que em Cabinda, de facto, é visível e estamos de parabéns por este grande impacto que nós produzimos e também por este contributo que vamos dando para garantir com que houvesse avanço. Neste quesito, num contexto de uma Angola independente, é importante que a juventude continue a desempenhar um papel ativo na construção democrática do país, a formação de lideranças jovens e a sua inclusão em processos decisórios. São fundamentais para que as novas gerações tragam perspectivas frescas e soluções inovadoras para os desafios sociais e políticos do país. João Lourenço, camarada presidente João Lourenço, presidente de todos os angolanos, desafiou e passou a mensagem que é necessário apostar na juventude, porque a juventude tem a técnica, a juventude tem a energia positiva, os mais velhos têm a experiência. Então, fazendo uma conexão entre a experiência e a energia positiva, dá o desenvolvimento daquilo que são o desenvolvimento econômico que se precisa, o desenvolvimento sustentável. Então, é preciso mesmo, e a província de Cabinda tem sido um exemplo fundamental. A nossa digna governadora, doutora Susana de Abreu, tem apostado bastante na juventude de Cabinda para os órgãos de decisão. Hoje ouvimos um dos discursos da juventude que vão alertando a sua excelência, senhora governadora, para a aposta significativa da juventude nos órgãos de decisão, porque a juventude é a força motriz para o desenvolvimento de Angola, a juventude é a força motriz para o desenvolvimento da província de Cabinda. Então estamos de parabéns e estamos a notar frequentemente essa dinâmica diferente da nossa governadora em colocar a juventude no auge, colocar a juventude nos pontos de decisão para garantir com que Angola, Cabinda, cresça de forma sustentável. Outro elemento é a saúde e bem-estar. Um dos focos para a juventude deve ser o fortalecimento do sistema de saúde e a promoção do bem-estar, criando programas de saúde preventiva, o que já está sendo criado a nível da nossa província de Cabinda, especialmente voltados para a saúde mental e reprodutiva dos jovens. São essenciais para garantir que eles possam atingir seu pleno e potencial, contribuindo para o progresso da nossa nação angolana. Então, caríssimos, esses avanços e projeções oferecem à juventude angolana uma base sólida, não é, para o desenvolvimento e uma participação ativa na construção de um país justo, próspero e autossustentável. Desta feita, dou por terminar a minha abordagem e espero que haja compreensão por quem nos ouve e que o Angola avança. O país tem rumo e o país tem pressa. Viva, faz favor. Paulo Benza Tembo, Juventude Cabinda.